O salmista Davi é um homem que foi segundo o coração de Deus e ele demonstrava confiança, mas uma confiança inabalável no Senhor. Este é o estudo de número 713 aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo no nosso canal e nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. É muito bom nós aprendermos através dos homens da Bíblia, porque são homens como nós. Vamos ao nosso tema: confiança na salvação que vem do Senhor. Este é o Salmo de número 27, a primeira parte do Salmo. O nosso texto base está no Salmo de número 27, do verso 1 ao verso 7. O salmista Davi foi quem escreveu o Salmo 27 já numa idade mais avançada, demonstrando sempre a confiança dele no Senhor. Não sabe-se em que circunstância o Salmo 27 foi escrito, somente que poderia ser diante de muitas dificuldades, circunstâncias adversas iminentes, e é um salmo que o rei Davi demonstra confiança inabalável, a confiança dele de não precisar ter medo, uma confiança plena no Todo-Poderoso. No versículo 1, o salmista Davi nos mostra a importância de Deus na vida dele, é como um cântico de vitória. Salmo 27, verso 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor garante a minha existência, o que eu haveria de recear? Tem outra versão desse salmo que fala: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? E nós vemos que fala a primeira coisa, que o Senhor é a luz. Segundo os estudiosos da Bíblia no Antigo Testamento, somente no Salmo 27, no verso 1, que fala que aponta a Deus como luz. Os outros é tudo como Deus criador da luz. Mas no Novo Testamento também existem muitas passagens sobre o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele é a luz. A luz aqui pode se referir à segurança, ou também à alegria, ou também ao caminho de orientação do Senhor. Jesus realmente, ele é a luz do mundo, também é a luz dos homens. O brilho do nosso Senhor é intenso e venceu as trevas. João capítulo 1, verso 4 e verso 5 diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. As trevas não têm poder sobre o nosso Senhor, glória a Deus. E a luz, ela dissipa as trevas, ela liberta as pessoas das trevas. A luz, ela coloca as claras, as sombras, mesmo que seja a sombra da morte. E Davi fala no Salmo 23, verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Como um bom pastor que conduz a sua ovelha, assim o nosso Senhor, a luz do mundo, que protege aqueles que lhe pertencem. Mas sabe o que aconteceu? Os homens amaram mais as trevas do que a luz. João capítulo 3, verso 19. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É por isso que muitas pessoas rejeitam o Evangelho, é por isso que muitas pessoas rejeitam a Jesus, porque eles querem viver nas trevas, querem viver satisfazendo seus próprios desejos. E o salmista Davi, ele fala que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Salmo 3, verso 8, Davi nos mostra: do Senhor vem a salvação, e sobre aqueles que são teus, a tua bênção. Louvado seja o Senhor, porque é do Senhor que vem o socorro, que vem o auxílio, que vem a libertação, e vem a salvação, e vem a vida eterna. Mas Davi fala assim: do Senhor é a minha força. Salmo 28, verso 8,
O Senhor é a força do seu povo, Ele é a fortaleza salvadora do seu ungido. Se você parar para pensar, o Senhor, Ele é a nossa força e dele vem a nossa força. É nele que devemos nos fortalecer. E o Salmo 27, verso 1, Davi fala: quem eu temerei, de quem me recearei? Davi, ele tinha essa convicção, ele não precisava temer, ele não precisava temer más notícias, ele não precisava temer o inimigo. Sabe por que ele não precisava temer? Porque ele tinha um abrigo, ele tinha um refúgio e era refúgio seguro. Esse refúgio seguro de Davi se chama o Senhor, a rocha da salvação. Salmo 37, verso 39 diz: a salvação dos justos vem do Senhor, Ele é a fortaleza na hora da adversidade. Você tem alguém que garante a tua existência, assim como Davi falou, porque ele se protegia no Senhor, ele se escondia no Senhor, mas sempre com a certeza que do Senhor vem o socorro, do Senhor vem a força, do Senhor vem a salvação. Quando no versículo 2, o salmista Davi está nos mostrando a segurança dele no Senhor, a confiança dele no Senhor. Ele afirma que eram os inimigos que se levantaram contra ele, que cairiam, e não era ele que iria ser derrotado. Salmo 27, verso 2, olha que interessante. Quando os perversos, meus inimigos, avançarem contra mim para dilacerar-me, eles é que tropeçarão e cairão por terra. Dá para você entender a confiança de Davi no Senhor? Dá para você perceber que ele não tinha medo dos inimigos e eram inimigos ferozes quando ele fala: eles vêm contra mim para dilacerar-me. As dificuldades, as adversidades e os inimigos podem vir contra nós, mas nós somos vencedores e são os inimigos que cairão e não aquele que serve o Senhor com sinceridade. Os inimigos de Davi, eles eram tão cruéis, mas Deus, ele dava vitória a Davi, ele cuidava de Davi. Salmo 118, verso 12 diz: cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros secos em chamas. Em nome do Senhor, eu as venci. Davi já dando o brado de triunfo. E é interessante que você vê, eles se extinguiram como espinheiros secos. Você lembra da sarça ardente de Moisés? Quando chamou a atenção de Moisés, era porque aquela sarça não se consumia. E no deserto era muito comum os espinheiros secos pegarem fogo. E era muito rápido para se consumir. Isto é confiança em Deus. Já no verso 3, Davi mostra que independente de quem se levantasse contra ele, ele não precisava temer. Sabe por quê? Porque o Senhor dá vitória a ele, assim como o Senhor dará vitória a você. Você não precisa temer aquelas pessoas que se levantam contra você. Salmo 27, verso 3 diz: ainda que um exército me cerque, meu ser não se entregará ao temor ou ao medo. Ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei minha fé inabalável. Ele conhecia o Deus que ele servia. E quando fala ainda que, mostra as possibilidades de um exército se levantar contra Davi, do exército o cercar. Isto poderia ser até normal, porque era tempo de guerra, era exército contra exército, e o alvo dos exércitos era sempre o rei. Então é possível o mal se levantar, mas ele se levanta para cair, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. A Bíblia nos ensina isso. E Davi, ele declara que com o Senhor ele era vencedor, ele não precisava temer exército, ele não precisava temer inimigo, ele não precisava temer aqueles que se levantavam contra ele. Salmos 18, verso 29, que diz: com a tua ajuda posso atacar uma tropa, com o meu Deus eu posso transpor muralhas. A força dele vinha do Senhor, as estratégias de guerra vinham do Senhor. No Salmo 60, verso 12, Davi fala assim: só com Deus conquistaremos a vitória,
pois é Ele quem destrói todos os nossos adversários. É só com Deus mesmo. E Davi, ele não era um homem que ele ia para a guerra sem consultar o Senhor. Ele não era um homem que quando ganhava a batalha atribuía a ele atribuía ao Senhor. E ele sempre cantava, adorava, exaltava ao Senhor pelas vitórias que o Senhor lhe dava. Já no verso 4, Davi demonstra o desejo que ele tinha, desejo de ter intimidade com Deus, de ter relacionamento com Deus, de ter comunhão com Deus. É interessante que a gente vê que o tabernáculo e o templo se refere justamente à presença de Deus. É lá no tabernáculo, na época de Davi, o lugar aonde eles buscavam a presença do Altíssimo, aonde eles cultuavam ao Altíssimo. Já o templo foi construído após a morte de Davi e foi Salomão que construiu o templo. No Salmo 27:4 é justamente isso que ele demonstra: um anseio manifestei ao Senhor e uma realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a glória do Senhor e buscar sua orientação no templo. Então Davi está falando do compromisso dele em realizar esse desejo. Quando ele fala e sua realização buscarei, ele tem um compromisso que ele assumiu com Deus, que iria buscar a presença de Deus, queria buscar a face de Deus, que ele se esforçaria para manter esse relacionamento com Deus, porque nós sabemos que a desobediência, que o pecado, que fazer o que desagrada a Deus afasta o homem de Deus. E no versículo 5, Davi mostra a confiança dele no Senhor, Davi mostra a segurança dele no Senhor, porque é em Deus que ele se sentia seguro. Salmo 27, verso 5, que diz: pois no dia da adversidade ele me protegerá e estarei abrigado. Eu acho tão lindo esse versículo. No recôndito do seu tabernáculo, acima dos altos rochedos, serei colocado em segurança. Recôndito é o escondido, é o oculto, é o lugar secreto que Deus esconde aqueles que são seus. E o inimigo pode vir buscar, pode procurar, mas não encontra. Quando Deus decide te esconder, pode ter certeza que ninguém te encontra. Ainda no Salmo 31, verso 20, Davi fala justamente isso: olha, no recôndito da tua presença, os abrigas das intrigas dos soberbos, na tua habitação os proteges das línguas maledicentes. É bom você entender. Você viu que é no recôndito do tabernáculo no Salmo 27, verso 5, e já fala no Salmo 31, verso 20, no recôndito da tua presença. Esse é o nosso Deus, um Deus de intimidade, um Deus de comunhão, um Deus que quer se revelar a nós, um Deus que tem prazer em estar conosco, mas quando nós o buscamos, a Bíblia é bem clara que nós o acharemos, quando buscamos de todo o coração. No versículo 6, Davi fala do propósito de gratidão dele. Ele, em gratidão, queria oferecer sacrifícios, porque a confiança dele de que Deus daria a vitória era muito verdadeira. Ele confiava que Deus o faria triunfar. Esta confiança ele demonstrava antes dele vencer, antes dele ser vencedor. Salmo 27, verso 6. Então triunfarei sobre os adversários que me rodeiam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de triunfo e gratidão. Cantarei e louvarei ao Senhor. Sabe o que isso me faz lembrar? Me faz lembrar daquele versículo que fala chamando à existência as coisas que não são, como se já fossem. E Davi, antes de ser vencedor, ele já falava que ele iria oferecer sacrifício de gratidão, porque ele confiava que Deus realmente daria vitória a ele. Tem outra versão que fala assim: também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Dá para você perceber isso? Ele fala que ele triunfaria sobre os inimigos
antes dele ter vencido os inimigos. Cabeça exaltada é a cabeça erguida, é certeza da vitória que ele tinha sobre os inimigos dele. No Salmo 3, verso 3, nos diz assim: mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, minha glória e o que me ergue a cabeça. O que Davi queria, o que Davi buscava no Senhor era proteção, mas era muito mais, era intimidade. Ele queria andar com Deus e ele andava com Deus. No versículo 7, Davi ele faz justamente essa oração. Ele pede para o Senhor ter piedade dele. Ele pede para o Senhor ter compaixão, ter dó dele. Salmo 7, verso 7. Olha como que ele fala: ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Já pensou? Hoje, quantas orações nós ouvimos que as pessoas falam: eu não aceito o que o Senhor está fazendo. E Davi ele nos mostra o contrário. Ele fala: ouve, Senhor, o meu clamor. Tem piedade de mim e responde as minhas súplicas. Bem diferente das orações, de muitas orações que nós ouvimos nos dias de hoje. Davi sabia que o Senhor, ele realmente ouvia a oração, ele sabia que Deus não recusava o clamor dele e que Deus dava resposta e dava vitória. Salmo 4, verso 3, Davi fala assim: sabei que o Senhor faz maravilhas para o seu fiel. O Senhor me ouve quando eu o invoco. Eu não preciso ter dúvida de que Deus ouve a minha oração. Eu tenho que ter essa certeza, porque isto é fé, e a fé de Davi era inabalável. Ele fala assim no Salmo 4, verso 1: quando te invoco, responde-me, ó Deus, minha justiça. Na angústia, tu me aliviaste. Tem misericórdia de mim e ouve as minhas súplicas. É muito bom, é muito gostoso você ter prazer de falar com o Senhor, de você orar ao Senhor, porque o Senhor, ele te ouve, o Senhor, ele te responde. Mesmo que você não ouça a voz do Senhor, a questão não é o Senhor, muitas vezes a questão é você. E o profeta Jeremias, ele nos mostra isso no Jeremias capítulo 33, verso 2 e verso 3. Assim diz Yahvé, que fez a terra, lhe deu forma e a colocou em seu lugar. Eis que seu nome é Yahvé, o Senhor. Aí olha o que ele diz: invoca-me e te responderei e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. O Senhor te convida para buscar a Ele, o Senhor te convida para clamar a Ele, mas o Senhor te garante que Ele ouve a tua oração. Muitas vezes Ele responde e você não ouve, e muitas vezes Ele deixa nós esperando, mas Ele está trabalhando, Ele está agindo a nosso favor. E Davi, ele mostrou quem era o Senhor para ele, que nós vimos no versículo 1. Mas certa vez, quando Davi, ele teve o desejo de construir o templo para agradar a Deus, em forma de gratidão ao Senhor, o Senhor mandou o profeta Natã dizer a ele algo que não era ele que iria fazer. Segundo Samuel capítulo 7, verso 8, verso 9, agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi. Olha como Deus chama Davi aí nesse versículo: o meu servo Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas, para que fosse o soberano entre o meu povo. Olha o que Deus fez com Davi. Tirou Davi lá do pasto, tirou ele de pastor de ovelhas, para que ele fosse soberano. É Deus que tira o homem de baixo e põe em cima. É Deus que exalta o homem. É Deus que levanta a cabeça do homem. E ainda Deus falou mais: eu fui contigo por onde quer que fosse. A garantia da presença de Deus no passado é a garantia da presença de Deus no presente. E nós sabemos que o mesmo Jesus de ontem, de hoje, é o mesmo de eternamente. E nós temos que ter essa certeza: o Senhor está conosco. Assim foi como Davi, e ele ainda disse para Davi: e destruí teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome como o nome dos grandes que há na terra.
É tremendo você entender que é Deus que exalta o ser humano, que é Deus que coloca o ser humano em posição privilegiada, mas nós precisamos saber que a presença de Deus é o Senhor Todo-Poderoso conosco, que é a nossa luz, que é a nossa salvação, que não devemos ter medo de nada e nem de ninguém, porque a presença dele é suficiente na nossa vida para abater todos aqueles que se levantam contra nós. Louvado seja o nosso Senhor. No próximo estudo veremos a conclusão do Salmo de número 27. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Se ele foi edificante na tua vida, faça seus comentários, mas deixe também o seu like que nos ajuda na divulgação do nosso canal e dos nossos vídeos. Caso você ainda não esteja inscrito no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para se inscrever. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.